não, Salomão, eu não quero ver essa criança morta, que seja viva na mão dela, mas não morta. Salomão olhou e disse: quem gritou? Foi a senhora? Parabéns, a senhora é a mãe da criança. Salomão entrega a criança viva para aquela mulher, porque tem gente que é assim, irmão, ambas tiveram filhos, as duas tiveram, mas tem gente que recebe de Deus e não cuida, e fica de olho naquilo que é do outro. Aí Salomão disse: bom, alguém aqui é a mãe, e geralmente a gente recebe de Deus quando quer ver o outro bem. A mulher poderia ter muito bem dito: mata, ninguém fica com a criança viva. Mas ela disse: não, fique viva na mão dela. Ela desejou o bem para outra mulher. E Deus olhou e disse: Salomão, ela é a mãe. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, mas ele se perde em suas vaidades, se casa com 700 mulheres, 300 concubinas, traz dogmas para dentro de Israel, paradigmas que eram cultos a deuses estranhos, até que Israel enfraquece e racha no meio. Salomão morre. Quem assume o trono é esse camarada aqui, que você vai conhecer ele já já. Seu nome, pastor? Roboão. Diga comigo, Roboão. Quando Roboão se assenta no trono, ele precisa seguir os passos do pai Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia. Detalhe: quando Salomão reinou, 40 anos de paz em Israel. Quantos anos? Nenhuma nação do mundo ousava proclamar guerra contra Israel, porque Salomão tinha o maior poder bélico de armamento da época. Salomão foi o homem mais rico de seu tempo. A Bíblia diz, pasme no que eu vou dizer, que ouro em Israel era como achar pedra no chão. Pastor, como assim? Você andava na rua? Você anda na rua hoje, chuta pedra para tudo quanto é lado, sim ou não? Era assim com ouro em Israel, porque as pessoas que vinham visitar a nação de Israel por causa do reinado de Salomão, traziam ouro para dar de presente a Salomão. Então Israel se tornou uma nação riquíssima. Então ouro era a coisa mais normal, tanto que o escritor diz que ouro em Israel era como pedra no chão, se achava em tudo quanto é canto. Salomão morre, Roboão assume o trono, e ele se preocupa, porque ele precisa seguir os passos do pai Salomão. Só tem um detalhe: Roboão começou bem e terminou mal. E eu sei que não vai valer glória a Deus agora, mas eu preciso dizer: o que importa para Deus não é como você começa, o que importa para Deus é como você termina. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Roboão começa bem, mas termina mal. Primeiro erro de Roboão: quando ele toma centro e sucede seu pai no trono, ele procura dois tipos de conselhos. Quantos conselhos? Primeiro conselheiro de Roboão foi os anciões da cidade. Sabe o que eram os anciões? Os homens sábios, os homens que davam conselhos a seu pai Salomão quando ele mais precisava. E sabe qual foi o conselho dos anciões? Eles disseram: Roboão, alivia um pouco para o povo. Seu pai taxou muitos tributos, o povo tem que trabalhar dobrado para pagar os tributos que teu pai Salomão impôs. Alivia para a nação. Ele guarda os conselhos, mas ele procura o segundo conselho. O segundo conselho, sabe com quem foi? Foi com os jovens da cidade que eram amigos dele. E sabe o que os amigos disseram? Ao contrário dos anciões, eles disseram assim: Salomão, faz o seguinte: se seu pai batia e dobrou os impostos, impondo que o povo tivesse que trabalhar dobrado, não bate só não, Salomão, mas bate com chicote. Roboão, aliás, chicoteia eles o triplo e põe eles para trabalhar, para que os impostos sejam maiores. Sabe o que o Roboão fez? Ouviu os amigos e desprezou a palavra dos sábios. Coisa terrível é quando você deixa a palavra dos sábios e começa a dar ouvido a palavras de possíveis amigos. Ele se assenta no trono, faz conforme o conselho dos amigos, mas a Bíblia diz aqui que começa a Deus trabalhar. Quando ele está no seu 5º ano de reinado, quantos anos? 5 anos se passaram. Deus olhou e disse: Roboão, hein? Começou bem e já se perdeu.
Olha o que o escritor diz no versículo 1. E sucedeu, pois, havendo Roboão confirmado o seu ministério, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Ele tinha que se agarrar na lei de Deus. Por quê? Porque foi confirmado como rei. Segundo, cresceu. Ele se assentou no trono, assumiu a vaga de rei. E segundo, cresceu. Qual era dele? Se agarrar na palavra de Deus. Pelo contrário, só foi crescer um pouquinho e se esqueceu da lei do... Eu sei que não vai valer, glória a Deus, mas eu preciso dizer isso aqui. Tem gente que Deus nem deixa crescer muito, porque se crescer muito, ela se perde naquilo que Deus deu para ela. Roboão cresceu, fortaleceu-se, tinha o seu ministério confirmado, era só se abraçar na lei de Deus, e o ministério dele estava garantido. Pelo contrário, foi crescer um pouquinho, ele se esqueceu da palavra, da lei do Senhor. Pastor, se esqueceu da lei, Deus vai deixar por isso mesmo? Não. Sabe quem Deus levanta? Deus levanta um camarada chamado Sisaque. Diga comigo, Sisaque. Sabe quem era Sisaque? Sisaque era rei do Egito. E o Egito nos dias de hoje, na teoria da simbologia, representa o mundo. E quem é o rei do mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz é do... Sisaque então é uma espécie, na teoria da tipologia, de diabo. Deus levanta Sisaque, que sobe contra Jerusalém. Por quê, pastor? Porque o povo se esqueceu da lei do... Todas as vezes que você estiver longe daquilo que Deus quer para você, o próprio Deus te entrega na mão dos seus inimigos. O povo se esqueceu da lei, o líder se esqueceu da lei. Deus disse: Sisaque, sobe lá e dá uma lição neles. Eu não vou nem pôr a mão, mas eu vou permitir que você suba lá, para que Israel volte à verdadeira adoração. Quando Sisaque sobe contra Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é atacar a casa do Senhor. Ele atacou aonde? A casa do Senhor. Sabe o que ele fez na casa do Senhor? Ele roubou todos os tesouros que havia na casa do Senhor, e são incontáveis tesouros. Só Esdras, que foi um escriba, Esdras é um livro do Antigo Testamento, ele diz no capítulo 10, que havia mais de 5.400 peças de ouro, de prata e de bronze, dentro da casa do Senhor. Sabe o que Sisaque, o rei do Egito, o rei do mundo, na simbologia, Satanás, o diabo, faz? Ele rouba tudo. Ele rouba, diga para alguém, ele rouba tudo. Você sabia que existe na Bíblia 8.810 promessas, e entre essas o diabo tem uma? E qual é a dele, pastor? Matar, roubar e destruir. E aqui ele cumpre a sua promessa, porque quando ele chega na casa de Deus, ele rouba tudo. Principalmente, está no texto que lemos, os escudos de ouro de Salomão. E eu já vou falar desses escudos aqui. Segundo ataque de Sisaque, rei do Egito, ele vai na casa do rei. Que rei? O Roboão, o filho de Salomão, e rouba tudo. Primeiro ataque, espiritual. Segundo ataque, físico. Porque o diabo não só quer tirar coisas de você, espiritualmente falando, ele quer tirar de você coisas físicas. Ele quer tirar sua alegria, ele quer tirar sua paz, mas ele quer fechar sua empresa, ele quer que seus negócios dê errado, ele quer que seus projetos vão de mal a pior. Ele quer te atacar no âmbito físico, mas ele quer te atacar no espiritual. Ele quer te atacar no espiritual, mas ele quer te atacar no âmbito físico, porque o prazer do diabo é roubar tudo. Diga comigo, tudo. Roubou tudo, tanto na casa de Deus quanto na casa de Roboão. Aí o escritor diz assim: principalmente os escudos de ouro de Salomão. Diga comigo, escudos de ouro. Eu vou te falar que escudos são esses aqui. No reino de Salomão tinha 500 escudos. Quantos escudos? 300 escudos pequenos e 200 escudos grandes. Cada escudo tinha uma porcentagem de quilos de ouro. Os grandes, se não me falha a memória, tinham de 5 a 7 quilos de ouro. Os pequenos, 3 quilos. Lembra que eu disse que ouro em Israel era como achar pedra no chão? Então Salomão não economizou nos quilos de ouro para fazer os escudos. Segundo detalhe, na frente de cada escudo tinha uma estrela.
tinha uma, não aquela estrela de 6 pontas, aquela de 5, que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo, que é também a bandeira de Israel. Porque para quem não sabe, os estudiosos e sábios dizem que essa estrela que tem na bandeira de Israel foi um sonho que Deus deu para Davi. Os estudiosos dizem que o triângulo para cima, suas 3 pontas na simbologia é Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo para baixo, em suas pontas, é a tricotomia daquilo que o homem é formado: corpo, alma e espírito. É uma mensagem. Todo homem vivente, todo ser vivente depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salomão estampou as estrelas em cada escudo. E detalhe, irmão, para você começar a dar glória a Deus com força, esses escudos não eram para guerras, porque na época de Salomão nunca teve guerra. Foi 40 anos de paz. Pastor, mas vem cá para mim começar a entender a mensagem. Se não tinha guerra, para que Salomão queria escudos? Esses escudos aqui eram escudos memoriais. Uma vez por mês, os soldados enfileirados saíam, 250 soldados de um lado, 250 soldados do outro lado. Quando o sol raiava, os soldados levantavam o escudo para cima, tampando metade da face. Sabe por quê? Eles preparavam uma espécie de fileira, como essa aqui, ó. Era a chegada do rei. O sol batia no ouro dos escudos e refletia. Esses escudos falavam do brilho, da honra, da riqueza, do poderio de Israel. Então os soldados se enfileiravam. 288 cantores de Asaf, que era o regente da orquestra de Israel, cantavam. E se valer glória, fica à vontade, porque o escritor diz que quando Asaf regia a orquestra de Israel, no louvor, Deus descia no culto. Agora você imagine o resplendor da glória do rei Salomão. O sol batia, refletia nos escudos, atrás 288 cantores cantando, e o próprio Deus visitava o reinado de Salomão. Eles eram uma peça importante, só que Salomão morreu. Os escudos eram guardados dentro de uma sala chamada Cedro do Líbano, que era maior do que o palácio de Salomão. Roboão, que está no trono, sabe o que o Roboão tinha que fazer? Cuidar da herança que o pai deixou. Só que como ele estava distante dos mandamentos e dos preceitos de Deus, Sisaque invadiu e capturou os escudos de ouro que Salomão construiu. Aí alguém está dizendo assim: pastor, peraí, se Salomão era um camarada de força, de poder militar, Roboão vai seguir os seus passos e vai recuperar os escudos que o inimigo roubou. Pelo contrário, está no texto, olha o que a Bíblia diz: e fez Roboão, no lugar dos escudos de ouro, escudos de bronze. Diga para 2 pessoas, diga assim: bronze. Sabe o que o Roboão está passando como mensagem? Ele está dizendo assim, ó: ninguém precisa saber que eu perdi o ouro. Constrói um de bronze, finge que é, parece que é. O povo não sabe que a gente perdeu a honra. O povo não precisa saber que a gente perdeu o brilho, que a gente perdeu a dignidade, que a gente perdeu o ouro que meu pai Salomão. Vamos construir de bronze, põe no lugar. Só que a mensagem subliminar é: parece que é, mas não é. Mas ele preferiu manter a pose, ele preferiu manter o status do que proclamar guerra e trazer de volta aquilo que foi roubado. E eu vou aplicar isso aqui na sua vida. Tem gente que está me ouvindo aqui hoje, são 21 horas e 51 minutos. Você já foi ouro. O diabo entrou em algum departamento da sua vida e saqueou tudo. E ao invés de você lutar para voltar a ser quem já foi um dia, você maquiou a situação e fez escudo de bronze. Paralisou-se para manter a pose, e alguém olhou e disse assim: opa, você ainda a mesma pessoa, e você já não é mais o ouro de antes. Mas a pose às vezes é melhor do que a glória passada. Então, para não se perder a aparência, se fica como está.
Só que Deus nos trouxe aqui esta noite para despertar o coração de alguém. Você não pode se contentar a ficar do jeito que está. Eu sei que isso aqui vai repercutir, irmão, mas se você pode, dá uma chacoalhada na mão de quem está do lado e diga assim: não se contente da forma que está. Você voltará a ser quem já foi. Eu não sei o que o diabo quis maquiar na sua vida. Talvez os seus negócios, talvez teu casamento. Você se contentou, empurrou com a barriga, e o diabo está te enganando, dizendo: deixa como está, não vai melhorar mesmo, não vai voltar a ser o que era. Mas eu vim aqui essa noite como profeta de Deus e dizer para alguém: perdeu Satanás mais uma vez, porque voltaremos a ser quem éramos. Quem pode, levanta a mão, abre a boca, glorifique o nome de Jesus. Eu vou profetizar, e se valer a tua adoração, aplauda, glorifique, exalte. O seu casamento vai voltar a ser como era, a sua família vai voltar a ser como era, a sua saúde vai voltar a ser como era, a sua empresa vai voltar a ser como era. Bronze não. Tem gente que está se contentando: não, vamos fingir. As portas estão quase fechando. Existe uma dívida muito grande, e nem para pagar os funcionários você tem mais. Está quase declarando falência. E está assim, E Deus te trouxe aqui para te fazer entender. Ou você reconhece que perdeu, para Deus te dar força para você buscar o que foi perdido, ou você só vai ter a aparência de que é e não é mais. Só que nessa noite de quarta profética, eu vim aqui hoje com muita propriedade naquilo que Deus colocou no meu coração, dizer para alguém que não vai ficar uma agulha na mão do diabo. Tudo que perdemos será devolvido com juros e correção, irmãos. Levanta a mão para levanta a mão para pegar essa palavra aqui, porque não vai ficar nada na mão de eu não sei quantos anos de perca já está na conta, mas tudo que foi roubado será